por que que esse filósofo, ele é moderno, né? Um filósofo jovem, porque o que que ele traz à tona, Marisa? O que que ele discute? Claro que a gente vai esmiuçar tudo, mas assim... Bom, ele discute muitas coisas, mas assim, o livro, né, que está mais em voga, o livro que tem chamado bastante atenção é A Sociedade do Cansaço. E na Sociedade do Cansaço, né, Eneida, você deve já estar ouvindo por demais, todos nós. E aí, como você está? Nossa, eu estou cansada, né? Então, essa coisa do cansaço, acho que chamou a atenção do Byung-Chul Han, para que ele pudesse falar de uma sociedade contemporânea, assim como um filósofo contemporâneo, para que pudesse falar do ser humano nessa contemporaneidade. E o ser humano nessa contemporaneidade, ele colocou, ele inicia o livro falando de 3 tempos, né? Do período bacteriológico, do período viral e agora ele chama do período neuronal. Nós estamos sofrendo, então que cansaço é este, né? É um cansaço neuronal. Mas o que será que pode ser esse cansaço neuronal? Não sei se os meus colegas podem aqui me ajudar. A sociedade, como ele vai colocando, do desempenho. E a gente precisando sempre tá melhorando o nosso desempenho, a gente está sempre tendo que estar conectado. Isso vai dando um burnout, vai dando uma estafa, então vai dando esse cansaço, né? A gente se sente sempre exausto, parece que a gente chega em casa já querendo se desligar e não se desliga, porque a conectividade, a necessidade de desempenho faz a gente se afundar cada vez mais nesse cansaço e a gente acaba que não consegue sair disso, né? Então ele vai tratando nessa ótica. Sim. Eu acho uma coisa importante diferenciar, porque esse cansaço, não só pelas tarefas que se faz hoje em dia, mas Galvanese, ele coloca uma diferenciação entre a sociedade do século XX e a sociedade do século XXI. A gente sabe muito bem que são transições, né, evolutivas, não é uma chave que vira e mudou. Mas a característica mais forte da sociedade do século XX, ele fala, né, qual é. Sim. Ele faz uma contraposição, né? Ele parte de um conceito que vem do Foucault, né? Que é de sociedade disciplinar, né? Então, Foucault entendia que o que Foucault chamava, né, de sociedade moderna, que não corresponde exatamente, né, à divisão que a historiografia costuma fazer, Foucault entendia que ali do final do século XIX para o começo, até a metade, um pouquinho mais do século XX, você foi consolidando, cristalizando uma tendência a criar estruturas disciplinares, né? Então, as demandas de organização do modo de produção capitalista e da forma de vida, né, que ele engendra, que ele produz, né, elas acabavam por demandar, exigir, né, uma forma de organização do cotidiano, do estudo, da afetividade, da vida civil e assim por diante, né, pautada por estruturas de normatização, de controle, de fiscalização, né? E, então, nesse sentido, né, até porque, pode ser assim, o modo de produção capitalista cria uma tensão, né, baseado numa relação eminentemente de apropriação da riqueza coletiva por um grupo que detém o poder. E aí você, para exercer esse controle, você tinha que ter estruturas, pode ser assim, bastante severas de controle disciplinar. E o Chul Han vai entender que esse modelo de sociedade, final do século XX e começo do século XXI, esse modelo de sociedade já não estava mais posto, né? Então, a gente passa a ter o que ele chama de uma sociedade, ao invés de uma sociedade disciplinar, uma sociedade do desempenho, né? E isso corresponde, né, exatamente a ascensão do modelo neoliberal de capitalismo, né? Um modelo que, pode ser assim, cria situações de competição, de concorrência entre os atores sociais, pode ser assim, de forma muito intensa, onde vai ocorrendo uma internalização, digamos, né, desses ideais de consumo e de produção capitalistas,
e que, pode ser assim, vai quebrando algumas estruturas do Estado Nacional e estruturas disciplinares. E isto vai, por sua vez, demandando uma introjeção, né? Uma internalização de determinados padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento, eles vão se expressar, por exemplo, na crença, né? Que é até uma crença eminentemente ideológica, né? Que é a da meritocracia, né? Então, quer dizer, o que é a meritocracia? Esta ideia de que quem se esforça vence e que você tem que se esforçar ao máximo para vencer, né? E a vida consiste basicamente nisso. Então, abstraindo as condições de classe, de exclusão social, etc., se trabalha com uma ilusão, né, de que seria esta a dinâmica fundamental da sociedade. Isso é, obviamente, ideológico, história da carochinha, né, enfim. Mas, apesar de não ser sustentável do ponto de vista racional, né, qualquer argumento sociológico mais consistente joga por terra, né, essa crença meritocrática, né? A realidade não é assim, né? Mas nós internalizamos isso, e isso se expressa, vai dizer o Churran, especialmente nesta autoexigência. A gente traz para dentro de nós mesmos, né, aquelas estruturas que, em tese, eram exteriores, né? Então, na realidade, eu sou o tirano de mim mesmo, chicoteando as minhas próprias costas para que eu tenha o desempenho máximo, né? Então... Agora, Marisa, em cima do que o Galvanese falou, me parece que é algo pensado. Isso é uma necessidade do capitalismo, de reprodução capitalista. Em alguns momentos, em alguns lugares, ainda estar naquela etapa disciplinar, como uma fábrica. Mas o lance de serviços e os autônomos, essa desregulamentação, flexibilização, que você está por si, né? Ele não tem mais direitos, não tem mais... eu creio que é algo pensado, é uma exigência do capitalismo para a produção aumentar, mas ideologicamente o discurso que a gente ouve, tanto que, por exemplo, em banco, são os colaboradores, não é mais funcionário, colaborador. É como se fosse aquele do século, começo do século XVIII, do século XIX, o self-made man, o cara que se faz sozinho nos Estados Unidos, né? E você acha isso também? Sim, claro. E especialmente uma questão uma memória que o Ricardo traz, né, que é o Foucault. Então, ele vai, sim, beber da fonte de Foucault, e ele traz no livro Sociedade da Transparência a questão do panóptico, Ricardo. Que o panóptico, né, é aquela prisão que no centro tem uma espécie de um farol, né, e fica lá o guarda olhando todos que estão à volta, porque a prisão ela é circular. Então, ele consegue observar a todos. E a sociedade disciplinar do Foucault vem dessa ideia, né, dessa prisão que é o panóptico. Então, o Byung-Chul Han, ele resgata essa imagem para dizer que esse campo da produção é quase um campo da espionagem, né? Ou seja, desligamos os nossos celulares aqui, mas daqui a pouco a gente vai olhar o celular e a gente está cheio de mensagens, né? Então, a gente está sendo convocado mesmo que a gente não esteja presente. Então, esse é um modo de espionar e de trazer à tona a gente estar nessa condição desse trabalho permanente, desse cansaço permanente e dessa produção permanente. Até porque, inclusive, ele fala, e aí na Sociedade do Cansaço, que é por conta do cuidado com a morte. A gente cuida da morte. E a gente cuida da morte pelo plano da produção. Coisa mais esquisita isso, né? Como é que será que deve ser cuidar da morte a partir da produção?